História entediante para dormir. Porque era terrível ser um agricultor medieval e mais. Acordar em uma manhã do século XIV em uma aldeia qualquer de Portugal não era exatamente como as canções de bardo faziam parecer. O sol mal se erguia, mas você já sentia um formigamento na pele, resultado do frio cortante que se infiltrava pelos farrapos que usava como cobertor. Sussurro do vento, som de galinhas cacarejando, as pulgas dançavam um bailado indesejado, enquanto você tentava se espreguiçar sem despertar um novo ataque de coceira. O cheiro de fumaça do fogo baixo na lareira lá dentro misturava-se ao odor acre da palha úmida que cobria o chão. Não que você tivesse escolha. Lêncio 3 segundos. A lareira também aquecia o resto do ambiente. Ótimo lugar para ser um agricultor, pensou, sarcasticamente, enquanto arrastava os pés pelo chão de barro frio. Com um pouco de sorte, talvez encontrasse aquele gole de cerveja morna para acalentar a alma antes do dia realmente começar. Depois de um breve momento de reflexão sobre a beleza do seu triste destino, você se viu pegando a vassoura. Ah, sim, a tarefa primordial: varrer o chão de terra. Som do chicote da palha. O movimento era repetitivo e quase hipnótico, onde cada gesto parecia chamar a atenção das pulgas, que adoravam saltar pela sua doçura de piquenite. Como já se disse, é uma alegria peculiar varrer a sujeira e a vida dela. Enquanto isso, a solidão acompanhava seus pensamentos. No horizonte, um vizinho gritava para seu filho, desesperando-se por mais um trabalho rústico que também não renderia muitas moedas. Não era diferente do que lhe esperava: mexer o caldo de algumas ervas amargas que sobraram da colheita. Som de água borbulhando, fragor de folhas secas sendo batidas. Ah, a delícia de sentir-se como um elétron girando em um ciclo infinito de tarefas sem futuro ou glória. Mais cedo ou mais tarde, tudo se resumia a isso. O dia se alongava e você seguia, resmungando algumas palavras sem sentido, numa tentativa de espantar a monotonia. Amanhã, quem sabe, uma colheita diferente? Desse silêncio 3 segundos. Mas a verdade é que o campo sempre oferecia a mesma paleta de tons acinzentados e dormentes. E enquanto o dia se alongava, suas pálpebras começaram a pesar. Eis que você se perguntou o que as galinhas estavam querendo assoprar ao vento. Quando, de repente, a única coisa que se fez ouvir foi o frágil som de algo quebrando ao longe. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um som desconhecido no horizonte. O dia continuava com sua rotina maçante. O frágil som de algo quebrando ainda ressoava pelo ar. Você parou, o coração acelerando levemente. Não era o tipo de barulho que se ouvia em sua tranquila aldeia. Silêncio, como se a própria terra tivesse preso a respiração. Olhou ao redor, temendo que os vizinhos o vissem erguendo a cabeça em meio à palha. Mas tudo parecia calmo,
exceto pelo eco distante. A curiosidade despertou, e você seguiu na direção do som. À medida que avançava, o cheiro da terra molhada misturava-se com o odor forte das ervas. Cada passo deixava marcas na lama, como se a própria natureza quisesse segurar você de volta. Aproximou-se da borda da floresta que cercava a aldeia. O sol já começava a se esgueirar entre as árvores, lançando sombras longas e inquietantes. A segunda quebra soou mais perto, decisiva. A sensação de que algo estava prestes a acontecer tornou-se palpável. Com um passo cauteloso, espiou entre os troncos. E o que viu? Som de folhas secas sendo pisoteadas, de um jeito que você nunca imaginou. Um grupo de homens, encapuzados, cercava uma fogueira. As vozes sussurradas eram um mistério. Não havia vestígios de armas, mas as expressões em seus rostos mostravam preocupação e desespero. Um deles segurava um objeto brilhante. Com um movimento rápido, ergueu-o para o alto. Ao perceber a luz refletida, seu estômago se apertou. Era uma espécie de medalhão, resplandecente e familiar. Um emblemático símbolo que pertencia à antiga linhagem da aldeia, há muito esquecida. Como isso havia chegado até eles? Você recuou, horrorizado, quando um som familiar cortou o ar. O sininho da aldeia tocava um aviso, uma campanha de medo. Invasores, sussurraram os aldeões. Mas a verdade estava muito além de qualquer invasão. Consciente de que aqueles homens poderiam estar envolvidos em algo mais profundo, algo mais sombrio que a mera aldeia, voltou-se rapidamente. Precisava contar aos outros. Em meio a esse tumulto, a atmosfera mudava. O mesmo odor de fumaça agora trazia um gosto amargo. Enquanto se afastava, o chão começou a tremer sob seus pés. Era como se a própria terra estivesse reagindo. O que quer que eles estivessem planejando não era algo que poderia ser ignorado. Os murmúrios dos aldeões misturavam-se aos seus pensamentos confusos. O que significava tudo isso? Justamente quando você pensava que poderia descobrir a verdade, uma mão fria pousou em seu ombro. Gritou de susto, virando-se para encarar um rosto conhecido, mas carregando uma expressão que nunca havia visto antes. Você não deveria estar aqui. Eles já sabem. O mundo inteiro desabou e você sentiu que o solo sob seus pés não era mais um conforto, mas uma armadilha. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo escondido nas sombras, a mão fria em seu ombro parecia um aviso, e a voz familiar, agora carregada de um peso desconhecido, ecoou em sua mente. Você piscou, tentando processar o dizer. Você não deveria estar aqui, eles já sabem. Um tremor percorreu sua espinha. O que quer que estivesse acontecendo, isso não era uma simples reunião. Era algo muito maior. Desviou o olhar do amigo,
buscando respostas em meio à confusão. A fumaça da lareira, que antes parecia reconfortante, agora parecia sufocante. Cada respiração trazia o fedor da insegurança, do desconhecido. Olhou para a borda da floresta novamente. O eco das vozes envolvia você em uma rede de tensão. Aqueles homens, pensou, sua mente girando. Por que estavam ali? Qual era o real motivo daquele objeto brilhante? Silêncio 3 segundos. O olhar ansioso do seu amigo fez seu coração acelerar ainda mais. Vá para casa, ele insistiu, sua expressão carregada de urgência. O perigo é real. Eles têm planos para a aldeia. Uma ideia surgiu, como uma faísca em meio à escuridão. Os mistérios da linhagem esquecida, o medalhão que reluzia. E seu amigo, sempre tão solidário, agora atuando como um guardião da verdade. Uma verdade que até então parecia distante. Seguiram juntos, furtivos, de volta à aldeia, cada passo pesando com o peso do que não sabiam. Mas uma dúvida se instalou. O que mais seus vizinhos sabiam? Som de galinhas cacarejando ao longe. Ao chegar, o clima era diferente. Os aldeões estavam agitados, a conversa nervosa e cheia de silêncios pesados. Murmúrios sussurrados passavam de um para o outro, como uma corrente elétrica. O cheiro de um ensopado misturava-se ao ar pesado da tensão. Algo estava prestes a romper a barreira da normalidade. Vocês se aproximaram de um grupo reunido em torno da fogueira central. Olhares desconfiados se voltaram para sua direção. Mas um semblante logo chamou a atenção. Era o velho da aldeia, aquele que sempre falava em enigmas. Hoje, sua expressão era de profundo pesar, e cada pergunta escapuliu de seus lábios, a voz mais alta do que pretendia. E vocês, todos vocês, estão em perigo. Silêncio 3 segundos. A variedade de expressões encheu o ar. O murmúrio crescente se tornava um sussurro de pânico. Então, a verdade começou a despontar. O medalhão estava ligado a uma antiga maldição que havia sido enterrada nas sombras da história da aldeia. A reviravolta do dia era mais sombria do que você tinha imaginado. Os aldeões não eram apenas agricultores lutando para sobreviver. Eram encarregados de um segredo terrível que, se exposto, poderia levar ao colapso de tudo o que conheciam. O que eram eles, afinal, senão peças de um tabuleiro que não controlavam? Justamente quando estava prestes a entender tudo, uma nova sombra se projetou sobre a fogueira. Ao olhar para cima, um grupo de homens encapuzados, os mesmos da floresta, emergia das trevas trazendo um ar de intimidação e uma promessa de caos. E a última coisa que ouviu antes do escuro engolir a aldeia foram os sinos ecoando em um aviso. Preparem-se, a verdadeira história está prestes a ser revelada. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro.
Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo escondido nas sombras, a mão fria em seu ombro parecia um aviso. E a voz familiar, agora carregada de um peso desconhecido, ecoou em sua mente. Você piscou, tentando processar o que ouviu. Você não deveria estar aqui. Eles já sabem. Um tremor percorreu sua espinha. O que quer que estivesse acontecendo, isso não era uma simples reunião. Era algo muito maior. Desviou o olhar do amigo, buscando respostas em meio à confusão. A fumaça da lareira, que antes parecia reconfortante, agora parecia sufocante. Cada respiração trazia o fedor da insegurança, do desconhecido. Olhou para a borda da floresta novamente. O eco das vozes envolvia você em uma rede de tensão. Aqueles homens, pensou, sua mente girando. Por que estavam ali? Qual era o real motivo daquele objeto brilhante? O olhar ansioso do seu amigo fez seu coração acelerar ainda mais. Vá para casa, ele insistiu, sua expressão carregada de urgência. O perigo é real. Eles têm planos. Planos para a aldeia. Uma ideia surgiu, como uma faísca em meio à escuridão. Os mistérios da linhagem esquecida, o medalhão que reluzia, e seu amigo. Sempre tão solidário, agora atuando como um guardião da verdade. Uma verdade que até então parecia distante. Seguiram juntos, furtivos, de volta à aldeia, cada passo pesando como o peso do que não sabiam. Mas uma dúvida se instalou. O que mais seus vizinhos sabiam? Som de galinhas cacarejando ao longe. Ao chegar, o clima era diferente. Os aldeões estavam agitados, a conversa nervosa e cheia de silêncios pesados. Murmúrios sussurrados passavam de um para o outro, como uma corrente elétrica. O cheiro de um ensopado misturava-se ao ar pesado da tensão. Algo estava prestes a romper a barreira da normalidade. Vocês se aproximaram de um grupo reunido em torno da fogueira central. Olhares desconfiados se voltaram para sua direção, mas um semblante logo chamou sua atenção. Era o velho da aldeia, aquele que sempre falava em enigmas. Hoje, sua expressão era de um profundo pesar. Está acontecendo, ele declarou, como se falasse a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Está acontecendo o quê? A pergunta escapuliu de seus lábios, a voz mais alta do que pretendia. Ele respirou fundo, e a aldeia prendeu a respiração. Os guardiões do medalhão retornaram para reivindicar o que é deles, e vocês, todos vocês, estão em perigo. A variedade de expressões encheu o ar. O murmúrio crescente se tornava um sussurro de pânico. Então, a verdade começou a despontar. O medalhão estava ligado a uma antiga maldição que havia sido enterrada nas sombras da história da aldeia. A reviravolta do dia era mais sombria do que você tinha imaginado. Os aldeões não eram apenas agricultores lutando para sobreviver. Eram encarregados de um segredo terrível, que, se exposto, poderia levar ao colapso de tudo o que conheciam. O que eram eles, afinal, se não peças de um tabuleiro que não controlavam? Justamente quando estava prestes a entender tudo, uma nova sombra se projetou sobre a fogueira. Ao olhar para cima, um grupo de homens encapuzados
os mesmos da floresta, emergia das trevas, trazendo um ar de intimidação e uma promessa de caos. Silêncio. E a última coisa que ouviu antes do escuro engolir a aldeia foram os sinos ecoando em um aviso. Preparem-se. A verdadeira história está prestes a ser revelada. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Pratica da sombra um esconderijo inesperado. Os homens encapuzados, como sombras fugidias, agora cercavam a fogueira. O calor da chama, que antes acolhia, parecia agora um prenúncio de algo sinistro. Você respirou fundo, mas o ar estava pesado, saturado de tensão. O olhar do velho da aldeia, que sempre parecia saber de tudo sem dizer, estava fixo nos recém-chegados, os guardiões do medalhão. A voz do velho soou como um eco distante, arrastando uma verdade amarga. Eles não vieram só para tirar o medalhão de volta. Eles têm um plano. O murmúrio da multidão se intensificou, cada voz mesclando-se em um só grito de aflição. Você olhou ao redor, notando expressões de pavor nos rostos reconhecíveis. Os vizinhos, que sempre enfrentaram o dia a dia com um sorriso mesquinho, agora pareciam estranhos. Como se houvesse algo oculto além da palha úmida e das galinhas cacarejando ao fundo. Silêncio, 3 segundos, começaram a avançar, e a primeira coisa que você percebeu foram os olhos brilhantes e famintos, que pareciam devorar cada gota de esperança no ar. Ao se aproximarem da fogueira, um dos homens removia o capuz, revelando um rosto que fez seu coração disparar. Era alguém que você conhecia, mas não se lembrava de onde. Vocês guardaram um segredo e está na hora de fazerem a escolha certa. A voz dele soou como um trovão, reverberando entre os presentes. O que estava acontecendo? Um frio percorreu suas costas. Som de galinhas cacarejando. Que enquanto a tensão se espessava entre os aldeões, o velho começou a gritar avisos de que os ancestrais haviam jurado proteger a aldeia. Vocês não fazem ideia do que estão lidando. Sua voz ficou embargada, demonstrando uma mistura de medo e urgência. Mas a verdade surgiu como uma tempestade. Os aldeões eram apenas protetores de um legado sombrio. E os guardiões? Um dos guardiões avançou, erguendo aquilo que parecia ser um pedaço de papel. Antigo contrato, amarelado e desgastado. Este documento prova que a aldeia pertence a nós, desde sempre. O murmúrio se transformou em uma onda de gritos. Silêncio, 3 segundos. A superfície pacífica da vida cotidiana se rachou sob a pressão de uma revelação. Não podemos permitir que eles tomem o que é nosso. Alguém gritou, mas o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Os rostos adotavam uma palidez crescente, e as vozes se tornaram apenas resquícios de um clamor ensurdecedor. Com um movimento rápido, o guardião começou a desenrolar o papel, e você viu o símbolo. Um emblema familiar, reconhecendo em você uma dor antiga e revivida.
Ele era um símbolo que adorava ser esquecido, um pacto que os ancestrais selaram há gerações. Isso não é só uma escolha, é uma concessão à ruína. Você murmurou, sem perceber que sua voz era firme. E nesse momento, todos se calaram. Som de sopros apressados, aquela ideia de que a aldeia sempre foi apenas uma fazenda fria agora parecia uma vida de ilusões profundas. Mas antes que qualquer um pudesse digerir a revelação, a terra sob seus pés começou a tremer novamente. Um segundo som ecoou, um rugido quase audível de desafio. A expressão de seus vizinhos ficou aturdida. Preparem-se, o passado vem buscar vocês. As sombras avançavam novamente, e a luz tremulante da fogueira não oferecia consolo. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns o botão sumiu e eu não. Quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Os guardiões do medalhão, a verdade vindo à tona. A tensão no ar era palpável, como se a própria natureza tivesse decidido pausar. A poeira nas ruas, as galinhas no quintal, tudo aguardava um desenlace. A luz da fogueira dançava entre rostos inquietos. Revela quando um dos guardiões, com um semblante angustiado, começou a falar. Vocês não entendem. O medalhão não é deles, é nosso. Os murmúrios aumentaram. Seu coração batia rápido, como se quisesse escapar. O velho da aldeia, inicialmente tão apático, agora parecia profundamente afetado. O que queres dizer com isso? Esta é a nossa terra. A resposta do guardião foi um sorriso sombrio. A verdade é que vocês são descendentes de uma linhagem que optou por esquecer. Ninguém fugiu a tempo. Em vez disso, se tornaram prisioneiros de um passado que escolheram ignorar. E nesse momento, um silêncio sufocante pairou. Os olhos de todos estavam fixos em você, como se esperassem que você falasse algo. Sensato. Lembrou-se das histórias que sua avó contava. Histórias de origens místicas, de pactos que protegiam, mas que também prendiam. Vocês derivam de uma antiga maldição, um legado. O que viveram é apenas um eco de uma vida maior. O medalhão é a chave, e quem o detém tem o poder de reverter tudo. A gravidade da revelação pesou no ar, e a inquietação começou a se transformar em pânico. O que foi que sua família realmente guardou? Um peso invisível se acomodou em seus ombros. Os murmúrios de nervosismo se tornaram gritos desesperados. Uma mulher na multidão gritou: "Vocês querem nos destruir? É isso que planejam?" O guardião respondeu com calma: "Estamos aqui para libertar vocês de seu próprio destino. Não somos os inimigos. A verdadeira ameaça está lá fora, esperando para ser liberada." O velho da aldeia, agora claramente abalado, levantou a voz: "Não podemos permitir que esses novos deuses decidam nossas vidas. Lutamos para proteger o que é nosso." O clima já estava tenso quando um barulho grave ecoou da floresta.
como se um grande portão estivesse se abrindo. A terra tremeu sob vocês. Essa não era uma invasão comum. Sob a luz da fogueira, o medo se transformou em algo mais, uma determinação crua. Várias pessoas começaram a se preparar, cada passo ecoando como um tambor de guerra. Armados com enxadas e forquilhas, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Vocês devem decidir então, disse o guardião, sua expressão mudando de uma aparência de desespero para um sorriso traiçoeiro. A escolha é sua, lutar ou aceitar a verdade. E assim, todos os olhares se voltaram para você. Por o peso de suas raízes passou a ser sua única verdade. As sombras se aproximavam, mas a luz da fogueira vacilava e você sentiu que a história daquela aldeia estava prestes a mudar para sempre. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Na hora do avanço, o segredo que mudou tudo. A tensão no ar era palpável, como se a própria natureza tivesse decidido pausar. A poeira nas ruas, as galinhas no quintal, tudo aguardava um desenlace. A luz da fogueira dançava entre rostos inquietos, revelando um dos guardiões, com um semblante angustiado, que começou a falar. Vocês não entendem. O medalhão não é deles, é nosso. Os murmúrios aumentaram. Seu coração batia rápido, como se quisesse escapar. O velho da aldeia, inicialmente tão apático, agora parecia profundamente afetado. O que queres dizer com isso? Esta é a nossa terra. A resposta do guardião foi um sorriso sombrio. A verdade é que vocês são descendentes de uma linhagem que optou por esquecer. Ninguém fugiu a tempo. Em vez disso, se tornaram prisioneiros de um passado que escolheram ignorar. E nesse momento, um silêncio sufocante pairou. Os olhos de todos estavam fixos em você, como se esperassem que você falasse algo sensato. Silêncio 3 segundos. Lembrou-se das histórias que sua avó contava. Histórias de origens místicas, de pactos que protegiam, mas que também prendiam. Vocês derivam de uma antiga maldição, um legado. O que viveram é apenas um eco de uma vida maior. O medalhão é a chave, e quem o detém tem o poder de reverter tudo. A gravidade da revelação pesou no ar. E a inquietação começou a se transformar em pânico. O que foi que sua família realmente guardou? Um peso invisível se acomodou em seus ombros. Os murmúrios de nervosismo se tornaram gritos desesperados. Uma mulher na multidão gritou: "Vocês querem nos destruir? É isso que planejam?" O guardião respondeu com calma: "Estamos aqui para libertar vocês de seu próprio destino. Não somos os inimigos. A verdadeira ameaça está lá fora, esperando para ser liberada." O velho da aldeia, agora claramente abalado, levantou a voz. "Não podemos permitir que esses novos deuses decidam nossas vidas. Lutamos para proteger o que é nosso." O clima já estava tenso quando um barulho grave ecoou da floresta.
como se um grande portão estivesse se abrindo. A terra tremeu sob vocês. Essa não era uma invasão comum. Sob a luz da fogueira, o medo se transformou em algo mais. Uma determinação crua. Várias pessoas começaram a se preparar, cada passo ecoando como um tambor de guerra. Armados com enxadas e forquilhas, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Vocês devem decidir, então, disse o guardião, sua expressão mudando de uma aparência de desespero para um sorriso traiçoeiro. A escolha é sua, lutar ou aceitará. Verdade. E assim, todos os olhares se voltaram para você. Um som diferente reverberou em seus ouvidos. Um sussurro cortante, a brisa gelada parecia conversar com a floresta. Os olhos dos guardiões brilhavam intensamente na semi-escuridão, e você percebeu que a escolha não era apenas sua, mas de toda a aldeia. De repente, antes que pudesse processar, outra figura emergiu das sombras, mais uma pessoa encapuzada. Mas ao contrário dos outros, ela era familiar, um irmão, uma irmã, alguém querido que acreditava estar perdido. Correndo em sua direção, a figura revelou o rosto. Você não sabe o que está acontecendo. Eles vão despertar o que dorme. Silêncio 3. Um frio percorreu sua espinha. A revelação estava prestes a explodir nas suas mãos. Mentes se entrelaçavam em temor, enquanto o que parecia um futuro sombrio tomava forma. O que mais estava escondido nas sombras da sua aldeia? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E que escolhas você poderia fazer antes que tudo estivesse perdido? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu. E eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O silêncio que grita. Um segredo escondido nas sombras. A tensão no ar era palpável, como se a própria natureza tivesse decidido pausar. O cheiro de terra molhada, as galinhas ciscando no quintal, tudo aguardava um desenlace. A luz da fogueira tremulava entre rostos inquietos, revelando um dos guardiões, com um semblante angustiado, que começou a falar. Vocês não entendem. O medalhão não é deles, é nosso. Os murmúrios aumentaram. Seu coração batia rápido, como se quisesse escapar. O velho da aldeia, inicialmente tão apático, agora parecia profundamente afetado. O que quer dizer com isso? Esta é a nossa terra. A resposta do guardião foi um sorriso sombrio. A verdade é que vocês são descendentes de uma linhagem que optou por esquecer. Ninguém fugiu a tempo. Em vez disso, se tornaram prisioneiros de um passado que escolheram ignorar. E nesse momento, um silêncio sufocante pairou. Os olhos de todos estavam fixos em você, como se esperassem que você falasse algo sensato. Lembrou-se das histórias que sua avó contava, histórias de origens místicas, de pactos que protegiam, mas que também prendiam.
Vocês derivam de uma antiga maldição, um legado. O que viveram é apenas um eco de uma vida maior. O medalhão é a chave, e quem o detém tem o poder de reverter tudo. A gravidade da revelação pesou no ar, e a inquietação começou a se transformar em pânico. O que foi que sua família realmente guardou? Um peso invisível se acomodou em seus ombros. Os murmúrios de nervosismo se tornaram gritos desesperados. Uma mulher na multidão gritou: "Vocês querem os destruir. É isso que planejam." O guardião respondeu com calma: "Estamos aqui para libertar vocês de seu próprio destino. Não somos os inimigos. A verdadeira ameaça está lá fora, esperando para ser liberada." O velho da aldeia, agora claramente abalado, levantou a voz: "Não podemos permitir que esses novos deuses decidam nossas vidas. Lutamos para proteger o que é nosso." O clima já estava tenso quando um barulho grave ecoou da floresta, como se um grande portão estivesse se abrindo. A terra tremeu sob vocês. Essa não era uma invasão comum. Sob a luz da fogueira, o medo se transformou em algo mais. Uma determinação crua. Várias pessoas começaram a se preparar, cada passo ecoando como um tambor de guerra. Armados com enxadas e forquilhas, estavam prontos para enfrentar o que viesse. "Vocês devem decidir, então", disse o guardião, sua expressão mudando de uma aparência de desespero para um sorriso traiçoeiro. "A escolha é sua: lutar ou aceitar a verdade." E assim, todos os olhares se voltaram para você. Um som diferente reverberou em seus ouvidos, um sussurro cortante. A brisa gelada parecia conversar com a floresta. Os olhos dos guardiões brilhavam intensamente na semi-escuridão, e você percebeu que a escolha não era apenas sua, mas de toda a aldeia. De repente, antes que pudesse processar, outra figura emergiu das sombras. Mais uma pessoa encapuzada. Mas ao contrário dos outros, ela era familiar. Um irmão, uma irmã, alguém querido que acreditava estar perdido. Correndo em sua direção, a figura revelou o rosto. Você não sabe o que está acontecendo. Eles vão despertar o que dorme. Um frio percorreu sua espinha. A revelação estava prestes a explodir nas suas mãos. Mentes se entrelaçavam em temor, enquanto o que parecia um futuro sombrio tomava forma. O que mais estava escondido nas sombras da sua aldeia? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E que escolhas você poderia fazer antes que tudo estivesse perdido? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O mesmo rumor de um passado sombrio. Você olhou para a figura familiar que emergia das sombras. A expressão dela refletia um misto de medo e determinação, e a revelação soou como um sino distante. Eles vão despertar o que dorme. Você sentiu um arrepio. O que isso significava?
As palavras dela ecoaram dentro de você. Havia um peso no ar, como um manto de silêncio que envolvia a aldeia. O escuro ao seu redor parecia se acumular, formando uma presença tangível, como se a própria floresta estivesse prestes a falar. Antes que pudesse processar isso, a figura mais próxima do guardião começou a avançar, erguendo a mão. A chama da fogueira iluminou o que parecia ser um fragmento de um mapa antigo. Esse é o caminho. É a única maneira de evitar o que está por vir. Você sentiu os olhos de todos fixos em você novamente. Silêncio 3 segundos. Mas que caminho, que verdade era essa? A tensão estava no ar, como se a vida cotidiana da aldeia estivesse sendo deformada, prestes a se desfazer em 1000 pedaços. As galinhas cacarejantes e os sinos distantes eram meras lembranças de um passado tranquilo. A aldeia tem uma história. Começou o velho da aldeia, sua voz trêmula. Um pacto feito muito antes de seus ancestrais chegarem. Aqui, faz tempo que ninguém se lembrou. O medalhão não é um símbolo de proteção, mas uma âncora que mantém aquilo que deveria estar adormecido. O murmúrio da multidão cresceu. Som de respiração ofegante. Devemos decidir e rápido. Se não encontrarmos a fonte de tudo isso, todos nós estaremos condenados. Ele olhou para você, com uma urgência que cortava o ar como uma lâmina. O passado não era apenas um eco. Era uma realidade que voltava com fúria. Quando você tentou pensar, a figura encapuzada ao lado do guardião ergueu a cabeça. Era uma mulher, e ao removê-lo, revelou um rosto que você conhecia de conversas sussurradas nas noites de inverno. O que fazemos com o medalhão decide nosso futuro, mas o que guarda é muito mais perigoso do que vocês imaginam. Uma nova onda de murmúrios. Silêncio 3. Despertar o que dorme. Você repetiu, processando as informações. Ele foi aprisionado por um motivo, e só nosso sacrifício poderá manter tudo isso sob controle. A mulher olhou diretamente nos seus olhos. A verdade é que somos todos ligados a ele, e o que você decide agora pode mudar tudo. As palavras dela pairaram no ar, pesadas. Você estava dividido, a adrenalina disparando. O futuro da aldeia pesava em seus ombros. Tudo o que você conhecia poderia ser desmoronado. Esta não é apenas uma escolha, é a porta que pode abrir um abismo. O guardião completou, sentindo a carga da decisão. Nada fazia sentido. A ansiedade subia e cada som ao redor parecia amplificado. O eco distante de um trovão parecia se aproximar, como um aviso. Som de trovão ao longe. E justo quando você estava prestes a responder, a terra tremeu sob seus pés, como se o mundo estivesse prestes a girar. As sombras na borda da floresta começaram a movimentar-se. Uma linha de figuras emergiu, de rostos familiares. Mas não eram só os guardiões, eram também seus vizinhos, e com eles, um passado que você nunca suspeitou que existia. O tempo acabou, uma voz gritou. Acordem, ou vocês perderão tudo. A certeza de que havia muito mais em jogo se instalou. E então, tudo se deixou em silêncio, aguardando sua resposta. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir.
Aproveita e deixa um like, macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A tensão estava no ar, como se a própria natureza tivesse decidido fazer uma pausa. O cheiro de terra molhada, o cacarejar distante das galinhas, tudo aguardava um desfecho que parecia inevitável. A luz da fogueira tremulava, lançando sombras dançantes sobre rostos inquietos. Entre os guardiões, um começou a falar, e suas palavras foram como um golpe. Vocês não entendem. O medalhão não é deles, é nosso. Os murmúrios cresceram. Um clamor confuso de vozes. Seu coração acelerou. Cada batida ecoando a agitação da multidão. O velho da aldeia, que sempre parecia ter a resposta, agora exibia um misto de preocupação e fragilidade. O que quer dizer com isso? Esta é a nossa terra. O sorriso sombrio do guardião revelou uma verdade obscura. Vocês são descendentes de uma linhagem que escolheu esquecer. Ninguém fugiu a tempo. Se tornaram prisioneiros de um passado que insistem em ignorar. Nesse instante, um silêncio pesado se instalou. Todos os olhares se voltaram para você, como se esperassem que você tivesse a resposta. Lembrou das histórias que sua avó contava, contos sobre pactos antigos e maldições. A revelação pesava em suas costas como uma mochila cheia de pedras. O murmúrio se transformou em gritos. Vocês querem nos destruir? Uma mulher na multidão exclamou, seus olhos transmitindo desespero. O guardião, calmo, respondeu. Estamos aqui para libertar vocês de seu próprio destino. Não somos os inimigos. A verdadeira ameaça está escondida nas sombras. O velho da aldeia, claramente abalado, tentou se impor. Não podemos permitir que esses novos deuses decidam nossas vidas. Lutamos para proteger o que é nosso. O clima estava tenso quando um estrondo profundo ecoou da floresta, a terra tremendo sob seus pés. Algo se aproximava e não parecia ser amigável. Equipados com enxadas e forquilhas, os aldeões se prepararam, aguçando os ânimos como se a batalha estivesse prestes a começar. O caminho agora é de vocês, disse o guardião, sua expressão mudando, como se estivesse consciente do peso da responsabilidade que estava colocando em suas mãos. A escolha é sua, lutar ou aceitar o que é. E como uma miragem, uma figura emergiu das sombras, familiar e querida. Uma irmã, um irmão, alguém que acreditava estar perdido para sempre. Cê não sabe. O que está acontecendo? Eles vão despertar o que dorme. Um frio percorreu sua espinha ao ouvir isso, e as memórias começaram a fluir, revelando segredos há muito ocultos. O que mais havia escondido a aldeia? Quais mistérios estavam prestes a serem revelados? Os murmúrios da multidão se intensificavam, um eco incessante de medo e expectativa. Justo quando você estava prestes a falar, a terra começou a tremer novamente. O futuro da aldeia estava em suas mãos, e cada respiração poderia ser a última. A escolha se tornou seu fardo. Com um gesto solene, você decidiu.
Ergam-se a espada e a lanterna da verdade, para enfrentar os horrores adormecidos. A luz da fogueira dançava, enquanto os murmúrios se transformavam em gritos de batalha. E com isso, a história da aldeia começou a ser reescrita diante de seus olhos. A luta não era apenas contra os guardiões ou os segredos do passado, mas pela liberdade de cada um ali presente. E assim, no clímax da batalha, enquanto as sombras se estendiam e as verdades eram reveladas, uma última brisa fria soprou, trazendo um eco distante de algo que poderia ainda acontecer, sussurrando pela floresta e trazendo um novo mistério ao horizonte. Ei, você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio e ensina ao algoritmo a amar essa comunidade. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para que possamos continuar trazendo histórias incríveis como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Precisamos saber o que você achou. E mais importante, compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam ouvir esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações. Não fique fora dessa.